Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema de hoje é uma vida exemplar cristã. Uma vida como exemplo de cristão. Está em 1 Pedro 3, do 8 ao 12, que diz: finalmente, sede de todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que se os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então Deus ele nos chama para uma vida exemplar, ter um comportamento solidário, sermos solidários com os nossos próximos que têm necessidades, sem nenhum interesse. Devemos ser solidários, ajudar a quem precisa, sem interesse, até mesmo com pessoas que nós nem conhecemos. Devemos ter misericórdia para com todos e finalmente sermos humildes. Tiago 4, do 1 ao 10 diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos porquanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros.
purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então o texto de Tiago, ele é bem claro, porque ele fala que devemos nos humilhar na presença de Deus e Deus nos exaltará. E que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que devemos resistir ao diabo e que o diabo fugirá de nós. Não devemos pagar o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Aqueles que nos fazem mal, devemos orar por eles, interceder por eles, porque eles estão sendo enganados e não têm consciência do castigo eterno em que sofrerão. Sempre devemos usar a nossa boca para bendizer as pessoas. Nunca devemos amaldiçoar. Sempre devemos abençoar. Devemos refrear a nossa língua do mal, evitando falar com dolo, que também é má fé, com engano e com mentiras, porque tudo isto traz consequências. Todas essas coisas, usar a nossa língua para o mal, ela certamente nos trará consequências, seja hoje, amanhã, ou daqui a muitos anos, nós iremos sofrer as consequências. Devemos refrear a nossa língua para que tenhamos dias felizes, para que não tenhamos que, como já dissemos, sofrer as consequências de uma língua que fala mentiras e usa de má fé. Tiago 3, do 1 ao 22, do 1 ao 12, fala isso. Sobre a língua, diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedecerem. Também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de vento rígidos por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso de timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas
toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui a Bíblia nos fala sobre a língua. Nossa língua, ela foi feita por Deus para abençoar, não para amaldiçoar. E diz que o homem ou a mulher que consegue controlar a sua língua, consegue controlar o corpo inteiro. Aqui a língua é comparada com o freio que nós botamos na boca do cavalo e conseguimos dominar todo o corpo do cavalo. Se puxamos para um lado, ele vai para aquele lado. Se puxamos para o outro, ele vai para o outro. Se tocamos para ele ir para frente, ele irá para frente. Assim também é a nossa língua. Com a nossa língua, se nós conseguirmos dominar a nossa língua, o nosso falar, nós vamos conseguir controlar o nosso proceder. E diz também que a língua, ela consegue colocar fogo numa floresta. É como se nós espalhássemos uma notícia, uma mentira, e colocássemos dezenas, centenas e milhares e até milhões de pessoas em desespero e confusão. Com a nossa língua, nós temos o poder de fazer isto. Mas isto, como diz aqui, não vem de Deus. Quando usamos a nossa língua para o mal, nós estamos a usando como chamas do inferno. Devemos deixar de praticar qualquer ato de maldade, praticar o bem e se empenhar em buscar a paz. Infelizmente, por mais que a gente lute para buscar a paz e viver em paz, sempre haverá um filho do diabo pronto a tentar nos destruir, a nos invejar, mesmo que nós tenhamos menos do que ele vai invejar. Ele quer ver as outras pessoas na miséria, dependendo dele. Ele acha que ele é mais do que os outros. Ele é soberbo. E, como já disse lá em Tiago 4, Deus detesta a soberba. Por isso, nós devemos nos empenhar em praticar o bem
para vivermos em paz o máximo que for possível. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre aqueles que vivem praticando a justiça e a verdade. E seus ouvidos estão atentos às orações daqueles que praticam o bem e a verdade. Mateus 5, do 1 ao 12 diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus Cristo fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que vive diante de Deus com integridade, vive uma vida exemplar segundo a palavra de Deus. Porque os filhos do diabo, eles vão perseguirem, injuriarem aqueles que querem agradar a Deus. Mas Deus, ele dá atenção à oração daqueles que buscam viver na sua vontade. Mas Deus também, Deus está contra todos aqueles que praticam o mal. Em Hebreus, capítulo 10, do 26 ao 31 diz: Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo o castigo, vos será considerado digno aquele que colocou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado,
e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então as pessoas que fazem o mal, elas pensam que vão viver impune, que não vão sofrer consequências. Mas horrível coisa, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Todo aquele que pratica o mal, ele vai responder a Deus, porque Deus diz: a mim pertence a vingança. O servo de Deus, ele deve ficar calado e, como diz o ditado, engolir muito sapo, ouvir muitas mentiras, muitas acusações, ser perseguido, injuriado, porque o próprio Deus é quem vai realizar a vingança. No dia do juízo, como diz Romano 1, o homem vai chegar diante de Deus e ele é indesculpável. O homem não vai ter desculpa diante de Deus, seja o mais rico do mundo ou o mais pobre. Ele não vai conseguir levantar nem a cabeça e se justificar-se dos seus erros, dos seus pecados e das suas injustiças. Mas Jesus Cristo morreu por cada um de nós, para que, quando nós nos arrependermos de vivermos uma vida praticando mal, mudar o nosso caminho, pedir perdão a Deus, ser regenerado, ser santificado e, principalmente, receber a salvação. Porque João 3, do 16 ao 20, diz que Jesus Cristo não veio para condenar ninguém. Jesus Cristo veio para salvar o homem dos seus pecados. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas, graças te damos, Pai, porque o nosso tempo aqui nesta terra, onde existe tantas mazelas, tanta maldade, tanta mentira, tantas coisas ruins, Pai, ele é curto, Pai. Nós nascemos hoje e logo estamos velhos e iremos nos encontrar contigo. Graças a teu infinito amor, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, Pai, para nos reconciliar contigo, para que possamos ser livres da condenação eterna do lago de fogo e enxofre e podermos viver neste maravilhoso lugar onde a tua presença será permanente. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda